Caião, eu até acho que você já respondeu isso, mas seu coração vai dizer a verdade. Como chamo minha sombra para a luz, Caio? Como enfrento minha noite escura? Você estava falando sobre isso agora há pouco. Aí ele fala assim, Caio, suas palavras estão ambíguas. O cara não conseguiu entender, Caio, o que você está dizendo. Sobre a sombra? Você falou que o cara, quando a sombra encontra com ele lá na frente, se ele não se deparar com ela agora. Todas as verdades que a gente não quis tratar no coração da gente. Sim. Elas são a sombra. Era verdade, você não quis tratar. Era perdão, você não quis perdoar. Era graça, você não quis ser gracioso. Era verdade, você preferiu ser dúbio. Era o que tinha que ser e você foi passando. Quanto mais esse tipo de negação da verdade, do amor, do que é vida, acontece na gente, quanto mais a gente vai cronificando esse processo, mais a gente vai adensando o que seria a verdade, adensando isso como uma sombra perseguidora no coração da gente. Isso vai crescendo dentro da gente. A sombra também em nós são todas aquelas coisas que a gente reprime sem coragem de tratá-las na gente. Às vezes é uma sombra de natureza sexual. Assim, o cara tem lá algumas pulsões dentro dele que ele tem pânico de saber por que tem, admitir que tem, que elas estão ali, e em admitindo, descobrir a causa, por que essa coisa brota em mim, qual a natureza disso, por que ganha dentro de mim esses contornos. Não quer nem fazer essa pergunta, não tem nem essa coragem, simplesmente soca e diz cala a boca. E aquela necessidade de verdade, de compreensão que é reprimida, vai se transformando numa fantasmagoria, numa sombra dentro de mim. E assim todas as demais coisas dessa vida que eu me nego a permitir que elas sejam tratadas na luz. Elas não têm a ver com outro indivíduo, só tem a ver comigo. Então você me perguntar como é que eu encaro a minha sombra, pare de fugir, pare de se alienar deliberadamente, pare de ter medo de sofrer, pare de dizer não, é muito complexo esse trabalho interior, isso é para gente desenvolvida, que é a sua desculpa para não admitir que haja uma ação exploratória da verdade, revelando a interioridade das cavernas do seu próprio ser, do seu próprio coração. Aí você vai entrando nesse processo de negação, você vai adensando dentro de você aquilo que você nega, que existe em você. Tudo aquilo que eu nego que existe em mim, quando em mim existe, e que eu me alieno de ter que tratar da questão de frente dentro de mim, transformar-se-á numa sombra, numa fantasmagoria, numa perseguição dentro do meu coração, do seu coração, de qualquer um. E o que eu disse é que quem foge desse encontro, em geral até a meia-idade, psicologicamente falando, a fragilização psíquica do processo de meia-idade, que é um processo de muita questão, pergunta e ressignificação da vida para outra parte da jornada, em geral, nesse momento aí, essas sombras não tratadas e reprimidas, elas voltam com um volume que pode exacerbar-se imensamente. Aí, se você não tratar disso outra vez e não ficar de frente, disser que negócio é esse, que bichos são esses que saem do labirinto do meu ser, encará-los na luz e ver que quando eles são postos na luz, eles ganham a cara que eles tinham. Eles eram só o que eles foram reprimidos, eles depois se transformaram como sombra num monstro. Conforme aquela imagem que eu mostrei semana passada da República de Platão, lá na gruta. Fica aquela projeção monstruosa.
Mas não é equivalente à realidade. A realidade é uma outra. Agora, quando você vem para a luz, você sai de dentro daquela caverna e você vem para a luz e enxerga tudo como as coisas são, então as coisas deixam de ser o que você presumia que elas fossem. E elas vão ficando cada vez mais monstruosas dentro de nós, paradoxalmente, quanto menos a gente deseja encará-las, mais monstruosas elas ficam. Quanto mais a gente tem coragem de encará-las na luz do nosso olhar, na luz do Evangelho, na luz do que seja, e que venha de Deus como luz, quando eu tenho essa coragem, aquilo fica do tamanho que aquilo é. Agora, enquanto eu não tenho, a sombra faz disso um aparato de tamanhos desproporcionais, apavorantes. Quando eu chego na velhice e eu decido que eu não vou tratar isso em tempo algum, eu vou virando isso. Porque eu já não tenho mais nenhum elemento da censura para proibir a pulsão daquela coisa. Então aquela coisa me domina. E a pulsão se torna a minha expressão. Foi isso que eu quis dizer, foi isso que eu disse e repito agora. Certo? Espero que para ele não tenha havido ambiguidade nenhuma. Olha lá as imagens da Gruta de Platão, não é? Que eles puseram lá dentro só para ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Aí a história da construção da Gruta de Platão, do ponto de vista da filosofia, é uma outra coisa. Mas é idêntica a ilustração ao indivíduo que está preso aí dentro de uma gruta, que não tem outro ângulo de visão a não ser esse, que se nega a ir a qualquer outro lugar, se prendeu nas suas convicções paralisantes, nos seus medos paralisantes, e ouve o tempo todo essas coisas passarem, desfilarem no porão da sua alma, do seu ser. Mas ele só olha e vê aquelas projeções estranhas de um mundo de fantasmagoria, e ele vai ficando cada vez mais disposto a fugir disso. Diz: eu estou melhor aqui do que nesse ambiente esquisito aí de fora, até que alguém chega e olha do lado de fora. E quem tem a coragem de olhar é equivalente a ter a coragem de se enxergar. Então, assim como no mito da Gruta em Platão, a questão é que a realidade é diferente da projeção que a gente faz dela, do ponto de vista da observação epistemológica, do ponto de vista do que eu estou dizendo aqui, psicologicamente falando e espiritualmente, a aplicação é diferente. A aplicação é enquanto você se nega a encarar a você mesmo, você fica nesse estado de que aquilo que vem de dentro de você, como verdade e realidade, que você diz: eu não tenho coragem de olhar, ou eu não quero, ou Deus me livre, não tenho tempo, ou isto é bobagem, essa mesma coisa vai se transformando em algo infinitamente maior dentro de você. Enquanto você não encara isso e traz para a luz, isso vai atazanar a sua existência, às vezes provoca atitudes exacerbadas, humores exacerbados, mudanças de comportamento, outras vezes exacerba uma área da vida da gente, seja sexual, seja se a insegurança for numa outra área que faça você ficar querendo se tornar um homem poderoso, rico, famoso, seja lá o que for. Tudo isso decorre dessas fragilidades, dessas sombras não tratadas dentro do coração da gente. Então, a maior parte do que se chama caminho humano no mundo não foi traçado pelo olhar da luz. A maior parte do caminho humano no mundo é tangido pela sombra, porque as pessoas não querem se ver na verdade e acabam construindo e andando por uma vereda falsificada na existência, seja por medo ou pela ilusão provocada pela sombra do coração, que enquanto não é encarada, vai se transformando em fantasmagoria hiperbolizada, aumentada, enganosa e com o poder de mudar a rota da existência da gente que você não imagina, até de fazer alguém envelhecer assim, podremente amargurado, como foi a história original que deflagrou este assunto.